Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar com o hino 193 da nossa harpa. Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas. Ainda calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Número 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu
flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do Graças a Deus. Meus irmãos, com alegria que eu cumprimento você que está aí nos assistindo com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui nessa noite para nós meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor nosso Deus. Antes de eu ministrar a palavra do Senhor, eu quero convidar a você que está aí a curvar a sua cabeça para nós fazermos uma oração. E nesta oração nós pediremos mais uma vez para que Deus fale conosco através de sua palavra e também abençoe a nossa igreja, porque a igreja ela é uma organização, mas também ela é um organismo vivo de Deus aqui nessa terra. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, em nome de Jesus nós elevamos a nossa voz a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui, meu Deus, meditando na Tua palavra, louvando e bendizendo o Teu nome. Senhor Jesus, te louvamos, meu Deus, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua presença está conosco, ó Pai, independente de qualquer circunstância. Ó Deus, fala conosco uma vez mais, abre nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Fica conosco, meu Deus, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas,
Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Sei que nós estamos impossibilitados de virmos ao templo e nos reunirmos para adorar a Jesus. Todavia, a igreja ela é mais do que quatro paredes. A igreja é o corpo de Cristo. E aí onde você está, na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, e vamos fazer a leitura do verso de número 22. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, quando nós observamos as cartas do apóstolo Paulo, nós sabemos que os seus escritos parece que nos leva mais para perto do coração do apóstolo. É bem verdade que da mesma forma com que os perdidos não entendem o evangelho, os salvos eles raramente entendem a graça. E se existiu uma pessoa que entendeu o real propósito da graça e o real propósito de Cristo, esse alguém é o apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo ela foi uma vida um tanto quanto conturbada antes da sua conversão. Antes da sua conversão, ele era um perseguidor da igreja. Antes da sua conversão, ele era uma pessoa que tinha cartas com autorização para pegar aqueles que eram seguidores do caminho e levar eles presos. Antes da sua conversão, era um homem um tanto quanto sanguinário, até assim por dizer. Mas depois de sua conversão, ele mesmo diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vemos um homem que de perseguidor ele se tornou perseguido. Um homem que ele tinha as suas cartas para prender e depois ele mesmo se tornou um prisioneiro pela causa do evangelho. O apóstolo Paulo, na minha opinião e na opinião de muitos, é o maior bandeirante do cristianismo depois de Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o apóstolo aos gentios. O apóstolo Paulo, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado com uma missão especial. E era exatamente isso que Paulo ele fazia. Paulo, ele iria a diversos lugares, ele iria muitas vezes na Macedônia, iria na Galácia, iria plantando as igrejas. Ele plantava as igrejas e ele passava por ali algum tempo e ele doutrinava aquelas igrejas. Ele ensinava aquelas igrejas quais que eram os rudimentos da palavra do Senhor para a vida deles. Mas nós vemos aqui no livro de Gálatas, na carta que ele escreveu aos Gálatas, essa igreja, ela foi uma igreja um tanto quanto diferenciada no ministério do apóstolo Paulo. É bem verdade que esta igreja foi resultado do trabalho missionário que ele fez na Galácia do Sul. Por isso, Paulo ele fica um tanto quanto preocupado espiritualmente quando ele fica sabendo que pela região da Galácia do Sul andaram uns certos judaizantes, andaram umas pessoas que diziam o seguinte: olha, vocês têm que observar os mandamentos de Cristo, todavia, vocês também têm que fazer parte da circuncisão, vocês têm que observar a lei de Moisés, vocês têm que olhar quais são as responsabilidades da lei mosaica. E para a infelicidade do apóstolo Paulo, alguns daqueles cristãos que estavam na igreja da Galácia do Sul, eles de uma certa forma abraçam essa doutrina judaizante. E ele mesmo escreve no capítulo de número 1 e no versículo de número 6, dizendo: maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo ensinou, Paulo pregou, Paulo exortou, mas ainda assim esses passaram para o outro evangelho. Eles começaram a seguir essas doutrinas judaizantes. A carta aos Gálatas é a única carta que Paulo ele endereça especialmente a um grupo de igrejas. E lá na Galácia do Sul não era apenas uma cidade, mas uma região da Ásia Menor que incluía várias cidades.
Na primeira parte da epístola, nós vemos o apóstolo Paulo, ele defendendo a sua autoridade apostólica e exortando aqueles crentes a permanecerem no evangelho que ele foi escrito. O apóstolo Paulo, já taxativamente no verso de número 1, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele começa desde o versículo de número 1 a defender a sua autoridade apostólica. A primeira parte dessa epístola, ela se divide no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2. Mas na segunda parte dessa epístola, nós vemos o apóstolo Paulo um tanto quanto mais doutrinador. Agora no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4, Paulo ele vai apresentar uma série de argumentos e de ilustrações para provar a inferioridade da lei em relação ao evangelho e para estabelecer qual que era o verdadeiro propósito da lei. No capítulo de número 3 e no versículo de número 24, Paulo ele nos escreve dizendo: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aqui Paulo está dizendo que a lei, ela nos serviu de pedagogo, ela nos serviu de instrutor. E qual era a finalidade da lei? A finalidade da lei era justamente apontar para Cristo, mas Cristo ele veio, e como ele escreve em Romanos, que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei de Moisés era justamente apontar para Cristo. Ele estava querendo dizer isso aos Gálatas. Ele estava querendo dizer que aquilo que os judaizantes estavam pregando nada mais era do que uma heresia, porque somente a graça de Cristo era suficiente para salvar o mais vil dos pecadores. Mas na terceira parte dessa epístola, nós vemos o apóstolo Paulo ele estabelecer uma parte prática dessa doutrina que ele veio a ensinar. Agora Paulo, no capítulo de número 5, no capítulo de número 6, nós vemos ele exortando os Gálatas para usar da maneira adequada a sua liberdade cristã. E ele escreve que Jesus, ele nos libertou de qualquer escravidão que nós tínhamos antes. E agora o apóstolo Paulo, no capítulo de número 5, ele começa a dizer: vocês têm que usar esta liberdade da forma adequada. Vocês não podem usar essa liberdade para vocês darem ocasião à carne. Vocês devem andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Concupiscência nada mais é do que o desejo desenfreado, o desejo que é nocivo à nossa vida espiritual. Ao invés de dar lugar ao pecado, o evangelho fornece meios para se obter a justiça que a lei exigia daquelas pessoas que estavam seguindo a Cristo. No capítulo de número 5, no versículo de número 6, ele diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Eles estavam pensando: e agora? Nós devemos nos circuncidar? Nós devemos seguir os judaizantes? Ou nós não devemos nos circuncidar? E o apóstolo Paulo diz assim: para Cristo não importa nem circuncisão, nem incircuncisão. E algumas versões falam: mas o viver em novidade de vida. O que era aquilo? Circuncisão, religião judaica, incircuncisão, religião dos gentios. Paulo estava dizendo: para Deus não importa o modo que você está exercendo a sua religiosidade, não importa aquilo que você está fazendo para se tornar um religioso, não. Mas não adianta você se tornar um religioso e não viver em novidade de vida, porque para Cristo o importante é nós vivermos em novidade de vida. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que nós temos que andar em espírito. Andar em espírito para nós não cumprirmos a concupiscência da carne. E ele diz que nós temos fruto para dar para Deus. E ele começa a dizer no capítulo de número 5, versículo de número 22: porque o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Agora Paulo, ele começa a dizer de algo muito interessante.
porque ele começa a dizer sobre o fruto do Espírito. E é algo que nós precisamos entender, porque entender o bem, o fruto do Espírito na nossa vida é algo muito importante. Porque se nós não entendermos o propósito do fruto do Espírito na nossa vida, nós corremos risco de beirarmos a diversos extremos, como aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela valorizava os dons, mas esqueceu do fruto. A igreja de Corinto valorizava a manifestação exterior daquilo que o Espírito Santo fazia. Todavia, eles se esqueceram do fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que evidencia em nós o caráter de Cristo. É bem verdade que é muito bom nós manifestarmos os dons espirituais, e eu tenho certeza de que todos que estão me ouvindo nesta live pode ter algum dom espiritual vindo da parte de Deus, e alguns muitas vezes têm dons diferentes dos outros. Todavia, algo que nós temos que ter com exatidão na nossa vida, examinando as Escrituras, é o fruto do Espírito na nossa vida. Porque não adianta nós termos o dom da profecia, o dom de línguas, da interpretação das línguas, se nós não tivermos o fruto do Espírito na nossa vida. Nós estamos muitas vezes vivendo uma mera religiosidade, porque nós precisamos entender, nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida, e nós precisamos deixar com que o Espírito Santo, ele entre dentro de nós e produza em nós o fruto do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo, ele produz esse fruto em nós, nós passamos a andar uma vida segundo o Espírito. E andar uma vida segundo o Espírito é muito mais do que ter carisma. Andar uma vida segundo o Espírito é ter, acima de tudo, caráter. É, acima de tudo, caráter. E as pessoas perguntam, mas quem será que era mais forte? Sansão ou José? A força de Sansão estava muitas vezes no seu braço, na força física, mas a força de José estava no seu caráter diante de Deus. José, ele tinha algo que muitas vezes está faltando hoje na humanidade, ou isso está faltando na humanidade, porque nós valorizamos mais o carisma do que o caráter. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta noite, nós precisamos deixar com que o caráter de Cristo ele venha inundar a nossa vida. Nós precisamos deixar com que o caráter de Cristo ele venha ser impresso no meu eu interior. O caráter de Cristo ele está intimamente ligado ao fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o Espírito Santo trabalhando no meu temperamento, ele trabalhando no meu caráter, para que eu ande de uma forma que agrade a Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses estão produzindo fruto. Esses estão produzindo fruto, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E aí nós vemos Paulo, ele elencar os dons, o fruto do Espírito. Ele começa a dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós vemos aqui 9 aspectos do fruto do Espírito. 3 relacionados com o homem e Deus. São eles amor, gozo e paz. 3 deles também são relacionados ao relacionamento do homem para com o seu próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. E 3 são relacionados ao relacionamento do homem consigo mesmo: mansidão, fé e temperança. Mas hoje eu quero explanar um pouco esse assunto, e eu quero me ater a apenas um desses aspectos do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é paz. Eu quero falar um pouco sobre essa paz. E em toda a existência do homem, desde que o mundo é mundo, depois da queda, nós vemos que o homem, ele sempre desejou, e ele sempre vai desejar ter paz, tanto para a cidade, para o seu país, como também a paz interior. Todos desejam viver em paz. A paz, ela é como se fosse uma espécie de direito natural
E em tese, todo ser humano tem o direito também de viver em paz. O ser humano que não tem paz, ele é uma pessoa que vive em seus conflitos, que vive em guerra. A falta de paz na família, ela é trágica. A falta de paz na igreja, ela desvia a motivação dos crentes e torna os crentes carnais. Mas nós precisamos dessa paz aqui, desse aspecto do fruto do Espírito, que é a paz. E nós temos basicamente 3 tipos de paz na Bíblia. Nós vemos Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz: e a paz de Deus, ou melhor, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: porque a paz de Deus, que excede todo entendimento. O primeiro tipo de paz é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. A paz que o mundo oferece para nós é uma paz que, vamos supor, você está cheio de dívida, a sua paz foi tirada. O mundo está em guerra, a sua paz já foi tirada. O mundo está em conflito, a sua paz está tirada. A pandemia se alastrou por todo mundo, a sua paz está tirada. Essa é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, você só sente paz quando está tudo bem. A paz que o mundo dá, você só vai sentir essa paz quando a sua conta bancária estiver muito gorda. Essa paz que o mundo dá, essa paz circunstancial, é o primeiro tipo de paz que nós vemos na Bíblia Sagrada. Só que esse tipo de paz é uma paz passageira. Esse tipo de paz é uma paz efêmera. Esse tipo de paz não é uma paz que pode inundar todo ser humano. É a paz que o mundo dá. O segundo tipo de paz que nós vemos na Bíblia: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, ele, que é a catedral das epístolas, é a mais doutrinária epístola que o apóstolo Paulo escreve, ele começa a dizer que o homem foi justificado pela fé. Ele foi declarado justo diante de Deus pela fé em Cristo. A fé que ele teve em Cristo fez com que ele fosse justificado. E com essa justificação, ele diz que nós temos paz com Deus. A Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. E é isso que nós éramos. Nós estávamos sendo inimigos do Criador. Dentro de nós imperava um medo do Criador. Dentro de nós imperava uma inimizade com o nosso Criador. E é a mais pura realidade. Porque se é uma doutrina que é mais provada na prática, é a doutrina da pecaminosidade do homem. Porque quando o homem faz uso da razão, ele vai escolher caminhar para longe e para longe de Deus. E a carta de Paulo aos Efésios diz que nós éramos filhos da ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos encerrados debaixo do pecado. Como que nós poderíamos desfrutar da paz com Deus, sendo que nós estávamos encerrados debaixo do pecado? Como é que nós iremos desfrutar a paz com Deus, se nós éramos por natureza filhos da ira? Mas agora Paulo, ele escreve algo muito interessante, porque ele fala que nós somos justificados pela fé. E agora nós temos paz com Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Essa paz aí que o mundo dá, ela nem se compara com a paz que nós nos desfrutamos. Porque a paz que nós desfrutamos é uma paz que, independente se está tudo bem, se tem pandemia, se não tem, o nosso coração, ele é completo dessa paz que nós temos com o Senhor Jesus. Essa paz com Deus, você não é inimigo de Deus.
Você não é inimigo de Deus. O Espírito que está dentro de nós, ele clama Abba Pai, ele clama Papai. Nós temos hoje esse tipo de paz dentro do nosso coração. E também a terceira paz que a Bíblia nos diz é a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe por quê? As pessoas que estão aí fora, elas olham para nós e elas não entendem o porquê. Elas não entendem o porquê que nós estamos vivendo uma vida tranquila e sossegada, independente das circunstâncias. Porque essa paz de Deus que está dentro de nós, ela vai além de todo entendimento. As pessoas não podem entender, mas elas podem desfrutar dessa paz que nós temos, essa paz que ela inunda o nosso ser, essa paz que o mundo tanto procura, porque a solução para todos os problemas não é dinheiro, a solução para todos os problemas não é nós temos toda a saúde do mundo, não é nós temos todo o dinheiro do mundo. A solução para o problema da humanidade é Jesus Cristo de Nazaré. É só Ele que pode resolver a situação da humanidade que está caminhando a passos largos para o inferno. E a palavra paz no Antigo Testamento, no hebraico, é shalom, a palavra mais conhecida de toda a Bíblia hebraica. A palavra mais conhecida é shalom. E essa palavra shalom, ela significa uma quitação de dívida, ela significa inteireza, ela significa completude. E é desse jeito que eu estou em paz. É desse jeito que eu tenho a paz como fruto do Espírito dentro do meu coração. Quando eu estou em paz, quando eu estou completo, quando eu não tenho falta de mais nada. É disso que o apóstolo Paulo ele está falando. Sabe, esse sentimento que os crentes, que as pessoas que servem a Deus têm, esse sentimento de completude, esse sentimento de ser inteiro com Deus, esse sentimento de, independente da circunstância, nós temos paz. Sabe por quê? Porque essa paz é diferente daquela que o mundo dá. Essa paz é diferente dessa circunstância. Essa paz que nós temos é essa paz que o apóstolo Paulo, ele diz de nós sermos inteiros, nós estarmos completos, nós com o nosso Deus. Deus, ele nos completa, e é por isso que nós vivemos em paz. O homem sem Deus, ele não pode desfrutar dessa paz, porque só desfruta dessa paz aquela pessoa que tem a Cristo como seu Salvador. E quem sabe você está assistindo essa live e você está vendo tantos acontecimentos no mundo, você está vendo tanta coisa acontecer, você não sabe se você vai para lá, se vai para cá, se sai de casa, se não sai, se vai para o trabalho, se não vai, como é que vai ser? Será que nós temos muitas vezes esse medo de ser contagiado disso, daquilo? Você parece que está perdendo a paz, mas aí onde você está, receba a paz dentro do teu coração. Aí onde você está, receba a paz de Deus inundando a tua vida, inundando o teu ser. Independente do que o mundo está vendo hoje, nós temos a paz que nos completa, a paz que nos forma, a paz que nos torna inteiros com Deus. E se você não tem essa paz, se você está assistindo aí e você não tem essa paz, porque está te faltando algo, você que não recebeu a Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida, hoje é o dia, as coisas estão más aí fora, as coisas estão más, mas isso é apenas o princípio das dores, isso é apenas o começo daquilo que vai anteceder a vinda de Jesus. Mas nós estamos em paz. Nós estamos em paz. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está falando naquele momento? Ele está falando que aquilo de nós comermos, aquilo de nós bebermos e com que nos vestir, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, isso vai ser acrescentado para nós. Meu irmão, pode estar acontecendo o que for,
mas nada pode tirar a paz que está dentro de você. Essa paz de você deitar a cabeça no seu travesseiro, você saber que você está em paz com Deus, que você tem dentro de você a paz que excede todo entendimento. As pessoas não entendem, porque elas não têm, mas você pode desfrutar dessa paz que você tem dentro do seu coração. Jesus, Ele é o príncipe da paz, porque só Ele podia tornar possível essa paz dentro do homem. Ele é o príncipe da paz, só Ele podia tornar possível essa paz dentro do homem. E a paz que nós temos é nós nos sentirmos um com o nosso Deus, nós nos sentirmos em comunhão com o nosso Deus. E certa feita, conta-se uma história em um concurso de pintura, que o tema para eles pintarem era exatamente paz. Alguns pintaram um lugar tranquilo, sossegado, um mar, uma praia sem ninguém, um lugar muito tranquilo, sossegado. Aí uma pessoa pintou o seguinte quadro: pintou uma grande tempestade, pintou um barco e uma pessoa dormindo dentro desse barco. E disse: paz para mim é isso. Paz é em meio à tempestade. O seu barco pode até estar no meio da tempestade, mas você está descansando. E esse é o tipo de paz que nós temos. Esse tipo de paz aqui que nós temos. A tempestade, o nosso barco está no meio de uma tempestade. Mas como é que nós estamos? Nós estamos descansando. Nós estamos descansando porque você pensa que a crise aqui no mundo, ela vai fazer com que o céu entre em crise? Você pensa que a crise aqui no mundo, ela vai fazer com que o trono de Deus entre em crise? Meu irmão, nada abala a Deus, nada abala o trono de Deus. Isaías, no capítulo de número 6, ele tem uma visão e ele vê os serafins que clamam de dia e de noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, Isaías, ele tinha acabado de perder o rei Uzias, que era seu parente. Isaías estava passando um momento de luto, mas ele vê que o luto dele não abalou o trono de Deus. Ele viu que o luto dele, Deus ainda estava sentado no alto e sublime trono. Estevão estava sendo apedrejado. Ele diz: Senhor, perdoa ele, Senhor. Ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e Jesus de pé à direita do Pai. Meu irmão, nada vai abalar o nosso Deus. Pandemia não abala o nosso Deus. Vírus não abala o nosso Deus. Nada vai abalar o trono do Senhor dos exércitos. Ele está sentado no alto e sublime trono. Aleluia. E por que Deus ele permite com que essas coisas aconteçam? Irmão, você já parou para pensar qual que é o nosso inimigo número 1 hoje? O inimigo número 1 do ser humano é algo que não dá nem para ver. É algo tão minúsculo, algo unicelular tão minúsculo que não dá nem para ver. E quando o homem pensa que é alguma coisa, vem algo que não dá nem para enxergar com os nossos olhos, algo tão minúsculo, e faz a humanidade parar. Faz a humanidade perder a paz, faz a humanidade entrar em colapso, algo que nós nem vemos, faz a humanidade entrar em colapso. Irmão, mas eu repito e volto a dizer: nada disso abala o teu Deus, nada disso abala essa paz que está aqui dentro do nosso coração. Sabe, essa paz que nós temos de que hoje, se Jesus ele nos chamar, nós iremos nos encontrar com Ele, nós iremos nos encontrar com Ele. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Aleluia. E eu me alegro quando eu leio Apocalipse capítulo de número 21. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi
o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, sinta essa paz inundando a tua vida e tenha certeza da tua salvação, de que se Jesus ele te chamar, você vai viver em um lugar onde não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós temos a paz dentro de nós. Nós temos a paz dentro de nós. O mundo vive. O desejo do ser humano é que o mundo viva sem guerra, sem conflito, sem briga, com todos vivendo na mais tranquilidade. Só que você pode achar que eu estou sendo pessimista, mas não estou, porque isso não vai acontecer. Você pode ler o livro do Apocalipse e você pensa que o livro do Apocalipse é um livro de terror, mas não é. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, porque nós vemos Jesus, ele mesmo exercendo o juízo das 7 taças, o juízo das 7 trombetas. Mesmo ele exercendo o juízo, ele está exercendo com misericórdia. E o livro do Apocalipse, ele usa de uma linguagem apocalíptica. Sabe o que é isso? Uma linguagem apocalíptica é o escritor, ele querendo transmitir esperança em meio a uma perseguição. Sabe o que João estava querendo dizer? Ei, vocês estão sendo perseguidos. É só o começo. A igreja no decorrer de toda a história foi perseguida. O mundo, em todo o decorrer da sua história, tem guerra. Mas eu estou escrevendo isso aqui para que vocês tenham esperança. E como diz aquele hino, a nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis, ele vem nos buscar. Nós estamos aqui. O mundo está em guerra, mas nós temos paz. Por quê? Porque nós esperamos o Senhor Jesus Cristo, de que um dia ele vai voltar e arrebatar a sua igreja, e nós nos encontraremos com ele nos ares, e nós seremos para sempre. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Essa é a nossa paz, essa é a nossa esperança. Quem tem a paz, ele vive em paz com as pessoas. A Bíblia diz: quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Aquele que tem paz, ele vive bem. Ele é o que? Pacificador. E abra sua Bíblia aí onde você está, no livro de Números, capítulo de número 6. Livro de Números, capítulo de número 6. Acompanhe comigo. E o versículo de número 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sabe o que essa bênção araônica que ela estava dizendo? O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e te dê a completude, te dê a integralidade de viver em comunhão com Deus. É isso que ele está querendo dizer. Você precisa se tornar um com Deus, você precisa ter essa comunhão com Deus, você precisa estar completo com o Senhor. E eu quero citar uma frase de Billy Graham. Ele diz: o mundo pensa que a paz virá quando todos tiverem muito dinheiro, mas não se encontra paz possuindo bens. O mundo pensa que desfrutaria da paz se todas as armas fossem destruídas. No entanto, Caim matou Abel sem qualquer arma. O coração do homem é o problema. O problema não é o mundo irá encontrar paz, não é se o dinheiro for espalhado para todas as pessoas, não é se as armas fossem todas destruídas, não. Por quê? Eles não encontrariam a paz, porque o problema do mundo não encontrar paz não é dinheiro. O problema de um mundo não encontrar paz não é bens, não é armas. O mundo ele não encontra
encontra paz. Por quê? Porque o mundo está virando as costas para o Salvador. É por isso que o mundo ele não vai encontrar a paz, porque ele está virando as costas para o Salvador. E você e eu temos que dar glórias ao Senhor. Por quê? Porque nós saímos desse mundo tenebroso, porque nós temos uma dupla cidadania. Nós estamos morando aqui, mas nosso lugar é lá. Nós estamos vivendo aqui, mas o nosso destino eterno é lá com Jesus que nós iremos morar. Por isso que o mundo não vai encontrar paz. Não se assuste, nem se atemorize com isso que está acontecendo. Não deixe que essas coisas que estão acontecendo tire a paz. Não deixe que isso aconteça no teu coração. Não andeis ociosos pelo que você vai comer, beber, se vestir. Não andeis ociosos. Deus cuida. Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida do nosso ministério, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Não permita que isso que está acontecendo tire a paz de Deus no teu coração. Não permita que até mesmo quando você está lá embaixo, até mesmo quando você está lá na pior situação, Deus está cuidando de você. Até mesmo quando você não está vendo saída, Deus está cuidando de você. Tem irmãos aqui que estão há dias sem trabalhar, mas Deus está cuidando de você. Existem pessoas aqui que não sabem como vai ser o amanhã, mas Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós em meio ao mundo que está em caos. O mundo está em caos, mas Deus está cuidando da sua igreja. Jesus disse sobre esta pedra que é Ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não vai prevalecer, não vai prevalecer, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Abra sua Bíblia comigo no livro na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 14 ao verso de número 17. Efésios 2, 14 ao 17. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa integralidade. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo ele está falando do muro de separação que existia no tempo, que separava judeus e gentios. E lá nesse muro existia algumas sinalizações de qual seria a penalidade dos gentios se eles adentrassem aonde os judeus estavam. Tinha essas escritas naquele muro. Todavia, Jesus vem dizer, esse muro aí foi quebrado, porque de ambos os povos Ele fez um. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. O apóstolo Paulo está dizendo que existia separação entre os povos, e de ambos os povos Deus fez um. E hoje nós estamos vivendo esses dias, mas nós temos a plena certeza de que Ele é a nossa paz, de que Ele é a nossa paz. Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas. E eu me recordo de um texto muito interessante que o homem dizia assim: dizem que o fogo é forte, mas vem a água, apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o sol e seca a água. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem e tampa o sol.
Dizem que a nuvem é forte, mas vem o vento e leva a nuvem. Dizem que o vento que é forte, mas vem a montanha e para o vento. Dizem que a montanha que é forte, mas vem um homem e destrói a montanha. Dizem que o homem que é forte, mas vem a morte e acaba com o homem. Aí as pessoas dizem que a morte que é forte. Só que sabe quem teve poder de destruir a morte, que teve o poder de acabar com a morte, porque a morte ela não teve poder sobre ele. Sabe quem? Foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte pensou que ia pegar Jesus e abraçar Jesus, mas não. A morte não teve poder sobre Jesus. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. A morte não é a mais forte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ele vai viver, ele não vai morrer. Ele passa da morte para a vida. Ele é mais forte do que a morte. Ele é mais forte do que qualquer pandemia, do que qualquer vírus. Ele é mais forte do que qualquer um e qualquer pessoa aqui nessa terra. Ele é o mais forte. E coloca tudo na presença dele. Coloca tudo na presença dele. Nós temos paz. Nós temos paz com Deus. Nós temos a paz de Deus. Nós não temos essa paz que o mundo dá. Nós temos uma paz que nos faz completos com Ele. Nós temos uma paz que nos faz olhar para frente, prosseguir. Nós temos uma paz que nos faz buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a paz que nós temos. Essa é a paz que nós temos. Nós temos paz com os irmãos. Nós temos paz com os irmãos, porque a igreja nunca foi, nunca vai ser quatro paredes. A igreja nunca foi e nunca vai ser quatro paredes. A palavra eclésia, que é a igreja no grego, significa justamente chamados para fora. Chamados para fora. E eclésia é a reunião dos santos, que são chamados para fora. E é isso. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Hoje você podia até pensar: nossa, mas eu só sou igreja se eu estiver aqui entre quatro paredes. Irmão, ei, nós somos igreja onde que nós estivermos aí. Nós estamos lá no trabalho, nós somos membros do corpo. Nós estamos lá na nossa casa, nós somos membros do corpo. E é agora, nessa situação, que nós devemos cumprir aquilo que Paulo ele diz, comunicando com os outros a sua necessidade. E isso não é eu chegar para a pessoa e falar assim: eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro. Sabe o que é comunicar com os outros a sua necessidade? É você mesmo chegar na pessoa e dizer: você está precisando de alguma coisa, você está precisando de alguma coisa, você precisa, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Porque igreja, irmãos, igreja é isso, igreja é comunhão, igreja é amor. Igreja muitas vezes não é o melhor lugar do mundo no questão de pessoas, porque existem pessoas que são falhas, existem pessoas que são muitas vezes ignorantes, arrogantes. Existem pessoas que sabem demonstrar o amor. As pessoas não podem ser perfeitas, mas pode ter certeza de que a igreja de Cristo é o melhor lugar para se estar nessa terra. A igreja de Cristo é o melhor lugar para que nós estejamos. Irmão, esteja como membro do corpo aí na sua casa, esteja como membro do corpo aí onde você está e por onde você andar. Se comporte como membro do corpo. Comunique com os santos as necessidades. Pergunte se existe alguma pessoa, se existe algum membro da igreja, se existe até mesmo. Paulo fala para nós fazermos o bem primeiro aos domésticos da fé. Só que nada impede nós de estendermos a mão e ajudar aquelas pessoas que estão sem trabalho. Ainda mais aqui onde nós vivemos. Ainda mais aqui. Nós só ganhamos se trabalhamos. Se não trabalha, não ganha. Irmão, comunique. Faça parte, ou melhor, haja como corpo, como membro de Cristo. Pergunte se existe alguma coisa que você pode ajudar, se existe alguma coisa que eu posso estender a mão e ajudar. Quem tem paz, essa paz não é só dentro não, porque quem tem a paz que está dentro, ela reflete para fora. Quem tem a paz dentro, reflete essa paz para fora. E o que Paulo está dizendo aqui não é vocês
fazem isso para serem guiados pelo Espírito. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo você faz para ser. Não. Paulo está dizendo que esse fruto nós fazemos, nós agimos, nós temos ele, porque nós já somos guiados pelo Espírito. Se nós formos guiados pelo Espírito, nós temos o fruto do Espírito na nossa vida. E é agora que nós temos que colocar esse fruto do Espírito em prática, vivendo em paz. Isso aí veio para mostrar de que ninguém é maior do que ninguém, de que ninguém é melhor do que ninguém. Uma coisa tão minúscula, tão insignificante ao ponto de vista ótico, está fazendo um alvoroço no mundo. Mas aí onde você está, eu quero te convidar para curvar a sua cabeça. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, e você vai nesse momento orar pela sua igreja, pela igreja que você congrega, pelo seu pastor, pelos obreiros, por todas as pessoas que compõem a igreja que você congrega, pela igreja ao redor dessa terra, pelas pessoas que ainda não servem a Cristo, e você que ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não venho aqui te oferecer mais uma religião. Você pode até estar pensando, mas eu não estou lá no templo, eu não estou lá na igreja. Mas se você quer aceitar a Cristo, eu te convido a dobrar o joelho aí onde você está. Se você estiver dentro do carro, se você estiver em qualquer lugar, você coloque isso dentro do teu coração e entrega a sua vida para Cristo. Eu não venho dizer que você que está me ouvindo, se você entregar a sua vida para Cristo, a sua vida nunca mais vai ter problema. Não, não é isso. Não é isso. Eu venho te dizer que se você entregar a sua vida para Cristo, você vai ter problema, você vai ter aflição, mas pode ter certeza, você vai ter a paz de Deus dentro de você. E essas dificuldades não vão te parar. Essas dificuldades não vão te deixar muitas vezes sem paz. Não. Este é o Cristo que nós pregamos. Esse é o Cristo que nós servimos. Curve sua cabeça. Você aqui que congrega conosco, você que está sendo atingido por esta palavra no Brasil, em vários lugares, curva a sua cabeça e vamos levantar um clamor nesta noite, pelos nossos pastores, pelas pessoas que estão passando num momento de dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, nós elevamos a nossa voz a Ti, meu Deus. E eu quero unir, meu Pai, a minha oração com a oração de tantos crentes que estão me ouvindo neste momento. Senhor, eu quero unir a minha fé com a fé deles, ó Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé deles, Senhor, e pedir, meu Pai, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida do nosso pastor Nivaldo, do pastor Bruno, de todos os obreiros desta igreja, do cooperador, do diácono, do presbítero, todos os pastores, ó Pai, coloca as Tuas mãos, meu Deus, aos irmãos de Mineola, aos irmãos de Stanford, meu Pai, coloca as Tuas mãos, ó Deus, abençoa, meu Pai querido. Senhor, nós confiamos em Ti, a nossa confiança está depositada no Senhor, meu Deus, coloca as Tuas mãos, ó Pai, continua com as Tuas mãos estendidas sobre a Tua igreja na face dessa terra, Senhor. Oh meu Deus, o nosso país, o Brasil, ó Pai, coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre a América, Senhor, sobre o Brasil, sobre a Itália, sobre a Espanha, meu Pai, sobre todos os países, ó Deus, que estão muitas vezes sendo abalados por esse vírus, ó Pai, meu Deus, mas o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso consolador, meu Deus, abençoa, Senhor, se porventura houver entre esses que estão assistindo, que estão entregando sua vida para Jesus, coloca as Tuas mãos, ó Pai, escreve o nome deles no livro da vida, ajuda, Senhor, livra de todo o mal, coloca as Tuas mãos, abençoa, ajuda, ó Pai, faz uma transformação que só o Senhor faz, que começa de dentro e reflete para fora, é só o Senhor que pode fazer isso, nos ajuda, nos sustenta, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.